Muito bem, sem mais delongas, passo agora a palavra à Carla Junqueira, que é moderadora do primeiro painel. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Lauro, bom dia, Renê. Obrigada pela introdução, o vídeo foi emocionante, confesso que tendo participado da história do IBRAC desde os primeiros seminários, Guarujá, eu fiquei realmente emocionada. Parabéns pela organização e parabéns pelo vídeo. É uma honra enorme, uma satisfação, então, moderar esse primeiro painel, desses que serão 3 dias dessa edição comemorativa. E o primeiro painel a gente vai falar de um assunto muito relevante no comércio internacional atual, principalmente no pós-pandemia, mas é um assunto que já vinha sendo debatido mesmo antes da crise do Covid-19. Nós vamos falar de uma tendência de alguns países, de um movimento nacionalista / protecionista, e o que isso significa com respeito à mudança das características das cadeias globais de valor. Todos nós sabemos que o movimento de globalização ele trouxe um fenômeno econômico de pulverização da produção industrial ao redor do mundo. E, então, há alguns anos vem se debatendo se existe hoje um movimento de desglobalização e uma tendência de reshoring ou nearshoring da produção de bens. Então, o que nós vamos procurar responder ou tentar esclarecer durante o debate nesse primeiro painel é se, de fato, existem essas iniciativas de reshoring, se isso tem a ver com a pandemia ou essa é uma tendência de mudança de uma natureza de modelo de cadeias globais de suprimentos que já vinham ocorrendo antes do Covid, e o que isso significa para o comércio global, o que isso significa também para o Brasil. Algumas perguntas que a gente vai também procurar responder, se a China ela vai perder o seu lugar no mundo como hub de exportação, a produção em escala ela está perdendo o seu valor, isso está ocorrendo? Se está, quais são as oportunidades para o Brasil nesse novo cenário? Então, para discutir esse assunto, a gente convidou especialistas nessa matéria, pessoas de renome do comércio internacional que já conhecem, são profundas conhecedoras e vêm debatendo esse assunto, a quem desde já agradecemos por terem aceitado o nosso convite. E eu vou apresentar cada um desses palestrantes, debatedores desse primeiro painel. A nossa colega Andrea Weiss vai ser nossa debatedora junto nesse painel, vai fazer algumas perguntas, eu vou apresentar cada um deles. Temos conosco, então, Jorge Arbache, que é vice-presidente de setor privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, é professor de economia da Universidade de Brasília, foi secretário de Assuntos Internacionais e economista-chefe do Ministério do Planejamento, foi também secretário executivo do Fundo de Investimento Brasil-China e consultor econômico do BNDES, do Banco Mundial e da OIT. A Lara Andrade é diretora de Legal, Compliance e Relações Institucionais da Adidas, onde ela atua há mais de 9 anos. Pela Adidas, a Lara integra o comitê da diretoria da APSE, que é a Associação pela Indústria e Comércio Esportivo. Ela é pós-graduada em Direito Ambiental e Gestão Estratégica de Sustentabilidade, tem um MBA em Gestão Empresarial, e a Lara recebeu esse ano reconhecimento pela revista Análise como uma das executivas jurídicas mais admiradas do Brasil. A Tatiana Prazeres, Senior Fellow na Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim, tem uma coluna semanal na Folha de São Paulo, foi assessora sênior do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, em Genebra, foi secretária de Comércio Exterior do Brasil e é doutora em Relações Internacionais, com graduação
e mestrado em Direito. Então, feitas as apresentações dos prestigiosos componentes da nossa mesa, eu vou iniciar esse debate fazendo uma primeira pergunta ao Jorge sobre a visão do Jorge dessa modificação do modelo das cadeias globais de valor. Ou seja, Jorge, na sua visão, você entende que há uma tendência de alteração do foco para as etapas de pesquisa e desenvolvimento, design dos componentes essenciais de produtos, em detrimento da fase de processamento, montagem e manufatura, que tem um valor agregado relativamente baixo? Se existe esse movimento, e esse movimento traz um reshoring, você entende que isso é uma consequência da pandemia? Ou isso já vinha acontecendo antes? E se estamos falando em nearshoring, quais destinos você imagina que podem ser vislumbrados pelas empresas nesse novo cenário? Então, eu passo a palavra ao Jorge. Os meus agradecimentos. Bom dia a todos. Uma grande alegria, uma satisfação, uma honra participar desse evento do IBRAC. A temática e a programação super atuais, importantes, mais oportunas impossível. Também é uma alegria participar desse painel com tanta gente, com tanta coisa importante para dizer, e em particular agradeço a Carla pelo convite para estar aqui hoje. Olha, na verdade, o tema de cadeias globais de valor, quando alguém mira com certo cuidado o que já vinha passando nas cadeias globais de valor, nota-se rapidamente que já há anos víamos um movimento de desaceleração do ímpeto ou da importância dessas cadeias globais de valor. Então, seguramente não é um tema associado a mudanças de política, não é algo associado ao tema da pandemia. E por que já vinha de antes? Por algumas razões que eu diria que são fundamentais. Quando a gente olha para a ideia de cadeias globais de valor, elas são, antes de mais nada, algo dirigido por alocação eficiente de recursos, otimização de recursos, etc. Ou seja, algo associado a custos, algo associado a questões de logística, etc. No entanto, o que víamos acontecer nessas cadeias ao longo, eu diria, dos talvez 5 a 10 anos, se vocês quiserem, uma crescente importância do componente dos intangíveis nas cadeias globais de valor. Existem vários exercícios, eu mesmo fiz alguns desses exercícios, em que se pode decompor a participação das parcelas tangíveis e intangíveis nas cadeias. Se as cadeias eram originalmente guiadas por redução de custos, a gente estava falando naturalmente de redução de custos do tangível. Mão de obra, subsídios, incentivos fiscais, parques industriais, eletricidade barata e por aí vai, dentre outros fatores. Porém, ao longo do tempo, esses componentes intangíveis, incluindo esses que a Carla bem aponta, pesquisa e desenvolvimento, toda a questão da distribuição, marketing, marcas, a coordenação da própria cadeia global de valor e tantos outros fatores intangíveis críticos, eles se tornaram, em muitos casos, a parcela relevante das cadeias globais. Se isso é verdade, e tudo indica que sim, a natureza de cadeia global e os incentivos para os investimentos em cadeias globais mudaram e vem mudando ao longo do tempo. É exatamente isso que está acontecendo. Então, isso já vinha acontecendo e seguirá acontecendo. Então, há que se esperar mudança nas cadeias. Um outro ponto importante é a mudança da tecnologia por detrás da manufatura nos dias de hoje. O que a gente vê acontecer? Modelos de negócios que têm reduzido o custo de robôs, o custo de fábricas inteligentes, o custo de adoção de inteligência artificial, softwares avançados, etc., etc. Isso tudo favorece a substituição de mão de obra
por tecnologia. Na medida em que os modelos de negócios dos desenvolvedores dessas tecnologias visa popularizar essas tecnologias, o incentivo para se substituir mão de obra por tecnologia é algo que passa a ser algo mais do que esperado, e é exatamente o que está acontecendo. Não por outra razão que a gente vê algumas iniciativas de fábricas que antes estavam na Ásia se deslocando para Estados Unidos, Alemanha e outros lugares em que supostamente o custo de produção deveria ser maior. Mas não é isso, não é mais isso o fator determinante. Um outro ponto importante que também está por detrás é a crescente importância da customização da produção e a produção estar localizada perto dos centros de consumo de tal forma em que haja uma flexibilidade, uma capacidade de atuação e de presença muito maiores. E essas tecnologias viabilizam a customização ao custo decrescente ao longo do tempo. A gente tem outros fatores que também explicam a redução, a perda de importância das cadeias globais de valor, como questões ambientais, toda a questão associada a transportes e tantos outros fatores. A gente tem a crescente importância do consumo na cesta de consumo das famílias. A gente tem as lições de Fukushima, que mostraram, do acidente de Fukushima, que rompeu com várias cadeias globais de valor, enfim, as coisas produzidas no Japão, e se aprendeu acerca da necessidade de você ter flexibilidade e daí por diante. Então, todo esse debate de hoje em dia sobre regionalização de cadeias de valor é algo associado à política? Não. É algo que participa da composição do debate? Sim. É provável que os temas de política afetem de forma significativa ou substancial as cadeias globais de valor? Eu acho que é improvável. E por que é improvável? Mais do que tudo, porque cadeia global de valor é mais do que tudo um tema de negócios, de business. Não é um tema político. Os incentivos que guiam as empresas são incentivos econômicos, incentivos de comércio, de investimentos, de ganhar dinheiro, de retribuir seus acionistas e daí por diante. É provável que a política tenha alguma influência significativa? Sim, mas ao menos no horizonte previsível, em setores específicos, como, por exemplo, remédios, equipamentos médicos hospitalares e outros importantes. Por que não é provável que as cadeias saiam de forma significativa da Ásia? Não apenas pelos fatores que eu já apontei antes, mas também por alguns outros importantes. Um deles é que, como sabemos todos, a dinâmica da economia global já foi para a Ásia. Ela já está na Ásia. A Ásia já é a locomotiva da economia mundial. Se isso é assim, e se as perspectivas de crescimento da Ásia vão seguir positivas, e se a parcela da economia asiática vai seguir crescendo na economia global, mais do que razoável esperar que muitas multinacionais estarão localizadas ali. Se a gente compõe esse fator com toda a questão que é fundamental para a cadeia global de valor, que é a questão do entorno, da composição, de onde você está, eu estou falando aqui literalmente de cadeias de valor, incluindo serviços e tudo mais necessário, opções de provedores de serviços, de matérias-primas e de tudo aquilo que é necessário para você levar adiante uma cadeia de valor ou produzir de forma eficiente, mais além do tema financeiro, mais além do tema de eficiência logística, etc. Tudo isso está muito presente na Ásia, em especial na China. Então não há fortes motivos para esperarmos que muitas multinacionais sairão da China quando a gente tem todos esses componentes em conta. E o último ponto é o que esperar desse movimento de regionalização que seguirá adiante, porém, de uma forma estrutural, orgânica, mais do que tudo. Tem temas positivos para alguns países em desenvolvimento, países emergentes, e outros não tão positivos. Dentre os temas positivos, estão aqueles associados a novas oportunidades de participar dessas cadeias de valor.
em especial naquilo que é pertinente a cadeias regionais, literalmente cadeias regionais de valor, tendo em conta tudo que a gente já falou sobre tecnologia, etc., etc. A parte não tão positiva está associada àquele componente que tem impacto político, nacionalismo, protecionismo, etc., e que afeta ou tende a afetar especialmente países que são dependentes de importações importantes e que, para eles, a otimização, ao menos no curto prazo, a otimização na produção em nível global pode ser algo importante para o preço das suas importações, acesso a essas importações, etc., etc. Então, eu pararia por aqui. Enfim, obrigado. Muito obrigada, Jorge. Excelente as ponderações. A Andrea, nossa colega Andrea Weiss, vai seguir o debate com mais algumas perguntas para você, para a Tatiana e para a Lara. Andrea, por favor. Obrigada, Carla. Obrigada, Jorge. Estão me ouvindo bem? Tá. Ok. Obrigada, Jorge. É muito interessante a sua exposição em demonstrar essa desaceleração das cadeias globais de valor. E eu acho que vem junto com esse movimento que a gente tem ouvido tanto de globalização. E aí, com essa base, com base no que você falou, eu vou migrar um pouco desse aspecto geral das cadeias globais de valor e usar um pouco da experiência da Tatiana agora com China. E o que eu queria entender? O que a gente tem acompanhado da China nos últimos anos é que a China já viu essa mudança, já notou que está ocorrendo uma mudança, e a economia chinesa tem migrado nessa parte de cadeia global de valor, esse crescimento, alto crescimento, para um investimento em qualidade, ou seja, ela quer dar um salto na cadeia global de valor, em migrar para uma cadeia global de valor, investimento em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, em design, para exatamente agregar valor às suas indústrias. E aí, o que eu queria que você comentasse um pouco, levando em conta a sua experiência, que você está vivendo aí no dia a dia. Como é que está essa questão de cadeia global de valor na China? O que a gente pode esperar? Um esvaziamento ou realmente uma migração para dar uma mudança para cadeias globais de valor com maior valor agregado? Fala um pouco o que você está vendo por aí, de novidades, acompanhando nesse cenário pós-pandemia. Bom, obrigada, Andréia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos no Brasil. Um prazer participar desse painel, participar de mais um seminário do IBRAC. É realmente uma alegria poder tratar desses temas também com vocês, agora com um olhar China, então, para o tema das cadeias globais de valor. Eu acho que seria interessante, Andréia, falar um pouco sobre investimentos estrangeiros na China, né? Eu acho que no contexto da pandemia se falou muito sobre investimentos estarem saindo da China, ou seja, seja por, digamos, por uma orientação, por estratégia das empresas de buscar maior resiliência, mitigar riscos para cadeias de fornecimento, ou por uma estratégia de governo, né? As empresas estariam saindo da China, respondendo a incentivos positivos ou negativos de governo para que reshore, né, para que voltassem aos seus países, às suas matrizes, etc., ou, inclusive, fosse para outros lugares, né? E aí, eu acho que é interessante olhar um pouco para isso, porque ajuda a explicar essa dinâmica de cadeia de valor hoje na China. Primeiro que, antes da pandemia, havia um movimento de saída de empresas da China, em alguns casos, por causa de busca de mão de obra mais barata ainda, né? Em alguns setores se vê isso há bastante tempo, calçados, confecções, etc., isso não é novidade. Mais recentemente, algumas empresas repensaram suas estratégias para enfrentar essas barreiras que surgiram no contexto da chamada guerra comercial Estados Unidos-China, ou seja, muitas passaram a pensar a produção de maneira a evitar conferir origem China a um produto e, portanto, evitar impostos mais altos nos Estados Unidos, mas os dados mostram que esses são movimentos relativamente menores, né? Relativamente menores.
pós-pandemia, ou seja, pós-início do surto, né? É difícil falar em pós-pandemia, mas pós-início do surto, o que nós temos visto é que não é um movimento de saída de capital estrangeiro da China, ao contrário. Os dados de agosto, né, de investimento estrangeiro na China foram divulgados recentemente, aumento de 18,7% de crescimento de agosto desse ano em relação a agosto do ano passado. Então, é realmente impressionante ver como o dinamismo da economia chinesa também se reflete na atração de investimento estrangeiro para o país. O que eu acho interessante notar também, Andréa, pesquisas recentes feitas por associações empresariais, né? É uma pesquisa da Câmara de Comércio da União Europeia aqui na China, que é realmente muito ativa, feita em fevereiro desse ano, então no começo ainda da crise. Mas a pesquisa mostra que as empresas europeias não pretendem sair da China, né? 89% diz que não pretende reorientar seus investimentos a partir da China para outros mercados, não agora e não nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, o que é digamos, interessante. Mas, e aí eu concordo com você, há condições, não só incentivos de governo, mas condições econômicas que favorecem a mudança do perfil do investimento na China, não só do investimento estrangeiro na China, mas do próprio investimento chinês no país. E isso tem a ver com um ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação que é cada vez mais favorável, né? A Câmara de Comércio Europeia também, nessa pesquisa de fevereiro desse ano, mostra que 40% das empresas consultadas diz que o ambiente de inovação, de PDI na China é igual ou melhor do que a média internacional, que é interessante. 69% das empresas consultadas, empresas europeias aqui na China, diz que as empresas chinesas são tão ou mais inovadoras do que as empresas europeias. Então, é realmente uma mudança, né, digamos, da natureza do investimento aqui, do ambiente de pesquisa, desenvolvimento, inovação, e que reflete exatamente a mudança do perfil da economia chinesa. Acho que muitas empresas vieram para a China em função da mão de obra barata, mas ficaram pelos consumidores, isso é importante dizer, né? Como o Jorge falou, acho que muitas empresas não podem se dar ao luxo de estar longe do mercado consumidor chinês, e estão também na China por causa desse ambiente que é dinâmico, é inovador, e que de alguma maneira começa a fazer tendência para outros mercados, né? Então, é isso, não há essa fuga, digamos, de capital estrangeiro aqui na China. E aí eu faço um comentário breve e encerro a minha intervenção. Neste momento, né, o Partido Comunista está reunido para preparar o próximo plano quinquenal, que é de 2021 a 2026, e aí sim há uma mudança, digamos, de foco, né, da orientação da economia, mais voltada para o mercado interno, para a dinâmica interna, e menos na externa, em função de todas essas circunstâncias políticas e econômicas que fazem o mundo mais difícil para a China nesse momento. Mas há também uma preocupação com desenvolvimento tecnológico, com autossuficiência, isso é muito interessante, naqueles gargalos, né, que têm sido criados, digamos, para de alguma maneira conter a China. Então, eu acho que a gente vai ver nos próximos anos uma aceleração dessa tendência que a gente já via de uma China mais forte tecnologicamente, mais voltada para a inovação e mais competitiva. Obrigada, Tatiana, muito interessante. Só pegando aqui um gancho, resumindo, eu acho que realmente houve um susto inicial, nesse início da pandemia, principalmente, vamos lá, janeiro, quando começou na China, e aí depois as empresas viram que, na verdade, você não muda um parque fabril de um dia para o outro, não é assim que funciona. E tem outra coisa, não é só isso, é a questão do mercado consumidor está na Ásia, então eles precisam estar na Ásia, pelo mercado consumidor, 2, é questão de mão de obra, vou botar aqui a Ásia, e agora a China virou uma realidade a questão de inovação e tecnologia, exatamente isso. Eles migraram, viram que era necessário mudar, precisavam investir em desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento. Obrigada, realmente é muito interessante. Eu vou agora mudar aqui o foco aqui da pergunta e pegar um pouco da sua experiência na OMC, tudo isso. E aí, o que eu queria falar? O que a gente tem verificado? O uso de políticas públicas
com barreiras tarifárias, não tarifárias, para quê? Para trazer um pouco, para fazer esse movimento de reshoring, para incentivos para que as empresas voltem, um aumento de protecionismo, principalmente nesse período aqui de pandemia. Isso primeiro verificou-se em materiais médicos hospitalares, mas eu não sei se isso vai ser uma realidade no futuro. Então, eu queria saber um pouco qual vai ser a tendência. A tendência vai ser, você acha que os governos vão perder o interesse no multilateralismo e vão se colocar, se fechar e colocar mais e mais medidas protecionistas? E aí, nesse aspecto, eu queria pegar um link para o cargo de diretor-geral do OMC. Qual é a importância desse cargo nesse período aqui que a gente está, nem vou colocar pós-pandemia, que a gente já está vendo aqui uma segunda onda, parece que na França já vão decretar de novo lockdown, pelo que eu tenho acompanhado, então não vou falar nem pós-pandemia. Qual é a importância nesse cenário que a gente está vivendo atual desse cargo de diretor-geral do OMC? Uhum. Essa é uma ótima pergunta, uma pergunta difícil. Acho que eu começo, então, falando um pouco sobre o que parece um cenário mais provável para a política comercial a partir de agora, né? André, eu tenho a impressão de que essa sensação de vulnerabilidade faz com que os governos respondam de uma maneira que talvez não siga a lógica econômica, da racionalidade econômica, né? Há uma pressão por dar respostas a essa necessidade dos governos, digamos, tomar providências em relação a essa sensação de vulnerabilidade gerada pela pandemia, e há várias dimensões disso, mas, por exemplo, o que aconteceu na busca por equipamentos de proteção individual, etc. Então, eu acho que a gente vai entrar num período está entrando já, né? Ou se aceleram algumas tendências que já haviam sido diagnosticadas antes, como nacionalismo econômico, protecionismo. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais segurança nacional e agora saúde pública, né, como elementos importantes de formulação de política comercial. A volta de política industrial, sem dúvida, promoção de setores estratégicos, esse ressurgimento de narrativas pró-autossuficiência também. Enfim, há vários elementos aí que se complementam e que conformam um cenário que é muito desafiador para a OMC, né? Eu vi recentemente um estudo da CNI, um levantamento da CNI, mostrando que subsídios à produção industrial e as exportações no mundo subiram mais de 100% no primeiro semestre deste ano, né? Ou seja, como a OMC lida com isso? Eu acho que a resposta à crise será o primeiro grande desafio da nova diretora-geral da OMC. Eu entendo que agora nesse momento, os membros da OMC sejam reunidos em Genebra para buscar decidir, a ver se a decisão sai hoje, né, a respeito da nova diretora-geral da OMC, mas eu acho que esse é o primeiro grande desafio, e se ela acertar aí, seja lá quem ela for, se ela acertar, eu acho que começa bem, larga bem, porque, afinal de contas, o que é acertar? Eu acho que a OMC tem o potencial de facilitar uma resposta coordenada à crise. Por quê? Porque política comercial pode tanto ajudar a recuperação econômica, mas pode atrapalhar bastante também a recuperação econômica, né? Então, uma resposta coordenada, medidas como, por exemplo, evitar a adoção de barreiras do tipo XYZ, aumentar a transparência, isso tudo pode ajudar a criar um ambiente de confiança que vai ser necessário para que a OMC ganhe relevância de novo, para que a OMC ganhe credibilidade, etc. Então, o papel da política comercial num contexto de recessão global é algo muito importante. Eu acho que é o primeiro desafio da nova diretora-geral da OMC, e a partir daí, enfim, há outros. Acho que a ideia aqui não é falar dos grandes desafios da OMC, mas acho que o primeiro esse, e eu acho que ela pode fazer diferença, sim, nesse momento de uma boa vontade inicial dos membros, etc., de tentar aumentar a coordenação, pelo menos aumentar a transparência, mas acho que é possível ir além disso, porque o ambiente para a política comercial não é favorável. Eu acho que a gente vai viver um momento complicado em função dessas circunstâncias aí que a gente se referiu. Obrigada, Tatiana, eu concordo. Eu acho que realmente, o cenário inicial de pandemia começou-se a adotar essas políticas públicas que distorcem o comércio, mas isso não é sustentável a longo prazo.
sabido, a gente não precisa nem citar aqui inúmeras políticas públicas foram adotadas com incentivos de barreiras comerciais, tarifárias, não tarifárias, mas isso a longo prazo é perigoso para a economia mundial e não sustentável. Então, claro, eu concordo totalmente, eu acho que agora os países têm que confiar no multilateralismo e vamos ver aí os próximos passos, como é que vai ser. Deixa eu só complementando o que você complementar. falar, eu acho que pode ser especialmente difícil para o Brasil, porque, afinal de contas, se começar a haver uma disputa com base em quem consegue subsidiar mais, quem consegue apoiar mais, né, a chance do Brasil sair perdendo é muito grande, porque, afinal de contas, não é nessa base que, enfim, o Brasil pode ser competitivo no mercado externo, ou seja, há o risco de uma escalada, né, que faça com que as condições de competitividade sejam bastante distorcidas pelas economias maiores. Se você pensar que o pacote de resgate, digamos, dos americanos é mais de 10% do PIB, é realmente algo muito grande. Como isso impacta o comércio internacional? Não é trivial, né? Mas, enfim, eu paro por aqui. Obrigada, Andréa. Obrigada, Tatiana. A gente teve aqui... como é que a gente organizou essa palestra, só para falar para o público? A gente teve a Tatiana e o Jorge, e aí a ideia agora seria trazer uma visão da indústria, como é que a indústria... a gente trouxe o segmento esportivo, mas como é que os industriais estão vendo isso tudo, o que eles pensaram, se tem possibilidade de reshoring, ou se a palavra-chave vai ser diversificação. E aí, com isso, eu chamo a Lara para o painel. Eu não estou conseguindo, desculpa, gente, esse mundo digital também é ótimo, eu não estou vendo a Lara aqui na minha tela, eu vou mudar aqui. Agora eu estou... Pronto, mudei o formato, agora eu estou te vendo. Eu estava com a barra lateral, agora eu estou te vendo. Lara, bem-vinda ao painel. A sua experiência aqui na parte industrial aqui, eu quero entender um pouco, queria que você falasse um pouco, de acordo com a sua experiência, como é que funciona essas cadeias de global de valor no segmento esportivo, e se vocês, como é que, nesse cenário de pandemia, que é um cenário não econômico, você acha que as indústrias, e aí eu coloco até a sua, mas você também tem contato com outros diretores jurídicos de outros segmentos industriais, se as indústrias alterariam o modelo de negócio por uma razão não econômica, que é o que a gente está vivendo agora, ou isso não, ou na verdade vocês investiriam num espalhamento, numa diversificação maior? Como é que você está vendo isso tudo? Como é que vocês estão vendo isso tudo? Ok. Obrigada, Andréa. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiro ao IBRAC pela organização do evento. É um prazer compor esse painel com a Tatiana, com o Jorge, com a Carla, com você, Andréa. Então, agradecer aí esse convite. E respondendo aí a tua pergunta, acho que primeiro vale lembrar um pouco a questão do conceitual da cadeia global de valor, que vai estar relacionada à fragmentação de um processo produtivo, uma respectiva alocação, né, de atividades em países, em regiões diferentes, como o Jorge estava já lembrando aqui no começo. E aí, já falando um pouquinho do setor, falar especificamente um pouco do setor esportivo, de uma forma geral, é importante lembrar da complexidade que é o setor esportivo, a indústria, de uma forma geral. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma coleção, a gente tem milhares de SKUs. Então, SKUs que são os produtos que são produzidos, tipos diferentes de produtos que são produzidos. Então, vamos imaginar que essas diferentes SKUs têm que ser distribuídas, né, e têm que chegar ao consumidor de diferentes mercados da Adidas. Então, quantos mercados uma empresa esportiva hoje atua? Então, tudo isso tem que ser, né, integrado de modo que seja eficiente, que chegue ao consumidor, né, com um time muito próximo, porque hoje o consumidor demanda isso, e que chegue com a melhor qualidade possível. Então, sim, eu ainda vejo a cadeia global de valor como uma peça-chave nessa complexidade, né, para compor essa complexidade hoje da indústria. Falo mais da indústria esportiva, que é onde tem maior expertise, e ainda eu acho que é essencial para compor tudo isso. E falando um pouquinho do modelo de negócio, também não sei se é muito claro, hoje no setor esportivo, hoje prevalece a contratação de fábricas, né? Então, contratamos fábricas terceiras e que seguem, né, um padrão da marca, isso falo muito do OEM, que segue um padrão de produção da marca. Então,
Esse é o modelo de negócio e eu não vejo, né, toda essa estrutura que a gente está falando sofrer uma alteração em razão de uma pandemia, como você colocou, um fator que não é econômico. Então, isso dificilmente vai mudar por um fator que não seja econômico, mas eu concordo com o Jorge quando ele estava colocando no começo que sim, acho que temos alterações. E essas alterações, isso daí vem desde um cenário muito antes da pandemia. Você tem um crescimento do local sourcing, porque também, como ele colocou, essa questão do intangível está cada vez mais relevante. Então, hoje as empresas elas querem estar muito próximas do consumidor, elas querem atender os seus clientes, né, com agilidade. E essa questão do local sourcing vai contribuir muito para a questão logística. Sem dúvida, então, você ter uma produção local vai facilitar muito tudo isso. Só que eu acho que é importante também enfatizar que a gente não pode confundir esse movimento de reindustrialização com o nacionalismo, que acho que é o tema-chave aí do nosso painel. Então, esse nacionalismo exagerado, às vezes, essas medidas de proteção, no meu ponto de vista, pelo menos, não são eles que irão contribuir para esse movimento de reindustrialização. Muito pelo contrário. Acredito que as multinacionais, muitas vezes, se sentem até inseguras, né, em fazer maiores investimentos, porque estão sujeitas a essas medidas de proteção. Então, só para concluir esse ponto, eu entendo que a gente tem que analisar tudo isso sob um ponto de vista complementar. Então, a gente tem o local sourcing e temos, sem dúvida, também toda a questão da cadeia global de valor, que faz parte de algo um pouco mais amplo. Mas eu vejo muitas vezes uma polaridade nisso tudo, né? Muitas vezes colocam a questão da produção local versus produto importado. E que não é verdade. Eu acho que, na verdade, como eu falei, complementa o outro. E o protecionismo, no meu ponto de vista, ele vai afetar muito mais o consumidor final. Porque muitas vezes pode ser que não chegue um produto que esse consumidor deseje por uma questão de impossibilidade. E, sim, não vejo, sinceramente, beneficiando essa indústria local, como eu estava falando, porque eu acho que são questões distintas e, como a gente estava falando no início, essa atratividade da produção local já existe, já é um fato para as empresas. Então, a gente já busca isso naturalmente. Obrigada, Lara. Deixa eu entender, então. Então, por uma razão não econômica, que é essa aqui de pandemia, não haveria uma mudança do modelo de negócio das empresas, porque, como também o Jorge já disse, a Tatiana já disse, isso exige investimentos enormes, porque não é só implantar uma fábrica, né? Até muito bem como o Jorge colocou, a fábrica se muda daqui para lá, não é essa a questão. Você tem outras, você tem o ambiente, como bem o Jorge colocou, a tecnologia, você tem o mercado consumidor, e isso que faz com que, pelo que eu entendi da fala aqui, agora estou fazendo um catch-up aqui da fala dos três, esse influenciaria na decisão de manter uma fábrica aqui e acolá, e uma pandemia, de repente, tirando o susto inicial, como a Tatiana falou, você não muda o teu modelo. Eu acho que depois as empresas se organizam, e pelo que eu entendi, o cenário da sua empresa, o local sourcing para estar mais perto do consumidor, também como o Jorge colocou, que é o que as fábricas buscam hoje, já é uma realidade. Qual é o percentual que hoje, eu não sei há quanto tempo vocês já estão com esse investimento no local, vou chamar de local sourcing, qual o percentual que você tem aqui no Brasil comparado assim, do percentual fora? Não sei se você tem uma ideia disso. Tenho, assim, uma informação um pouco mais sensível da empresa, mas de uma forma geral que eu posso te falar que é uma crescente, né? Então, é uma crescente muito grande. Hoje o local sourcing, ele predomina, então eu posso te colocar que existe essa crescente muito importante, como você colocou. Acho que a indústria no Brasil, você pode ver que tem desenvolvido bastante a parte tecnológica, então que já consegue atender muitas demandas das multinacionais, e atrelado a isso, tem a questão logística, como eu mencionei, que a gente quer estar próximo do consumidor, a gente quer atender o cliente de uma forma mais ágil, né? Então, muitas vezes, você tem uma questão de reorder para o cliente, que se esse produto, né, tem que ser fabricado na China, por exemplo, dificilmente a gente vai conseguir atender. Então, por essa questão de otimizar recursos, faz todo sentido hoje a gente focar bastante no local sourcing. Legal, legal. Então, aí eu vou pegar isso para mudar para a próxima pergunta, que eu queria entender quais foram as transformações que foram catalisadas, então, pela pandemia, tirando claramente a digital, que estamos todos aqui online, que possibilitou estarmos aqui com quase 400 pessoas, como
cada um em um país do mundo, que isso, eu acho que isso não muda mais, congressos, encontros. Hoje em dia a gente verificou que é possível, estamos só no nosso painel, estamos aqui, China, São Paulo, estou no Rio, Carla de Buenos Aires, Jorge de São Paulo. Então, quer dizer, possibilitamos isso, que é muito interessante. Então, quais foram as transformações que foram catalisadas pela Covid, impactos no e-commerce? E aí eu queria que você falasse também um pouco de globalização, como é que na indústria de segmento esportivo, globalização versus o consumidor globalizado, que isso eu acho que a pandemia deixou mais claro que o consumidor está cada vez mais globalizado, você não está, o consumidor não está de olho só no que está acontecendo aqui no Brasil, nós aqui no Brasil. Eu queria que você falasse se teve mudança de hábito do consumidor nessa pandemia, eu queria que você falasse um pouco desse aspecto para a gente. Claro. De uma forma geral, o que pôde se perceber foi uma mudança de comportamento do consumidor. Então, falando de uma forma geral. Uma pesquisa recente demonstra que 90% da população brasileira fala que sente que teve algum impacto em sua vida, em sua rotina, devido à questão do Covid. E 55% das pessoas colocam que entendem que possivelmente teve uma mudança que vai ser permanente na sua vida em função da Covid. Então, imaginar que mais da metade da população pesquisada entende que teve uma mudança permanente de seu comportamento. Isso vai estar muito atrelado, que a gente consegue ver, à questão dos hábitos saudáveis. Então, não sei se é um pouco uma questão do brasileiro, de na diversidade a gente se reinventar, mas a gente tem visto muito a questão do brasileiro ficar preocupado. Então, talvez por um momento de ficar ali confinado, como eu vou fazer um exercício físico, e a gente viu aí um movimento muito grande, né, na internet, Instagram, de muitas atividades, muito exercício online, e por incrível que pareça, acho que teve uma crescente muito interessante nesse sentido, do brasileiro estar mais preocupado com saúde, com exercício físico, e isso foi um viés muito interessante para o nosso setor. E o Brasil ele sempre foi o país do esporte, né? Acho que a gente atrela sempre a questão do futebol, mas um dado curioso que o Brasil é o segundo país em termos de número de academia de ginástica, por exemplo. E aqui na Adidas, no Brasil em especial, a gente tem a maior comunidade de corrida do mundo. Então, assim, já denota que realmente é um país que foca no esporte, que valoriza isso. E com a questão da pandemia também, foi possível verificar uma mudança do dress code natural hoje das pessoas. Então, você tem uma mudança para o casual, agora dificilmente você está indo tão formal, mais trabalhar, muita gente usando tênis, short, postando, trabalhando de forma mais confortável. Então, possivelmente vai ser uma tendência aí no futuro, esse dress code mais confortável, usando tênis, que eu já adotava antes, por estar na indústria esportiva, mas que eu acho que vai ser uma crescente aí nesse sentido. E, sem dúvida, Carol, André, desculpa, como você mencionou, a questão do digital. Então, o consumidor, ele quebrou muitos dogmas que tinha, muitas vezes as pessoas falavam, eu não confio, eu não vou comprar no e-commerce, eu não sei comprar, e acabou tendo que comprar, né? Acabou, muitas vezes, nesse período de pandemia, tendo a sua primeira experiência digital. E essa experiência, obviamente, tem que ser cautelosa, acho que tem que entender qual é o site, onde é que você está comprando, mas uma vez que você compra, que você está em um parceiro que você confia e você tem uma entrega, eficiente, muitas vezes esse consumidor ele vai voltar. Então, isso daí foi uma mudança que acho que veio realmente para ficar, essa questão do online está muito forte, então isso aí, se olhar as curvas das empresas, sem dúvida, os e-commerces cresceram, os e-commerces das empresas cresceram bastante, e, do meu ponto de vista, isso daí é uma mudança que deve permanecer daqui para o futuro. E quando você fala, André, do consumidor globalizado, sem dúvida, acho que essa é uma realidade que já vem há alguns anos, acho que a gente falar 15, 20 anos atrás, não, né? Acho que quando a gente fala de 15, 20 anos atrás, era aquele consumidor que olhava para os lançamentos que tinham no Brasil, no país, às vezes até no estado. Hoje não. Hoje o consumidor ele quer o produto que está sendo lançado amanhã nos Estados Unidos. Então, isso volta e conecta muito com aquele assunto que eu estava falando logo no começo da minha fala, relacionado à cadeia global de valor. O consumidor, hoje, ele é muito exigente, ele quer um time, né, em todos os países
mais ou menos faça um lançamento em conjunto, e ele quer receber aquele produto ali da forma mais rápida e com a melhor qualidade possível. Então, sem dúvida, esse consumidor globalizado, ele prevalece agora, está mais forte, porque o digital conecta ainda mais esse consumidor globalizado, porque ele vai querer ter acesso a todo o portfólio da empresa, sem dúvida. Obrigada, Lara. Realmente é muito interessante. Nós, consumidores, sentimos isso no nosso dia a dia, né? Comprando muito mais online, mesmo após a abertura, a gente está e tal, mas continua comprando online. Obrigada pela sua colocação, obrigada a todos. Como é que a gente vai organizar aqui a parte das perguntas? Eu vou fazer uma primeira pergunta, que já, na verdade, eu tenho uma lista a fazer. Eu vou fazer uma única pergunta dirigida aos três. E aí, depois eu vou abrir para a Carla uma pergunta para o painel, ver se vocês, palestrantes, têm perguntas um para o outro. E, por fim, eu vou pegar a pergunta do público. Então, como é que vai funcionar? No chat, só mandar a pergunta e eu vou tentar consolidar, se tiverem muitas perguntas, e aí eu mando para os palestrantes. E aí eu queria entender um pouco de vocês, aqui, já que estamos aqui no Brasil, a maior parte aqui dos inscritos, se vocês enxergam futuro do Brasil, o Brasil tem condições, eu acho que essa pergunta vocês já ouviram 1 milhão de vezes, de integrar mais as cadeias global de valor, de participar, o que precisa, e aí eu vou colocar alguns pilares, a logística, até uma questão de segurança jurídica, que foi uma questão trazida pela Lara, segurança jurídica nos investimentos, tecnologia, tributária, o que falta? O que falta para a gente estar lá no meio, participar mais? Eu queria que vocês falassem, comentassem um pouco. Vamos botar o quê? As mulheres primeiro? Vamos lá, Lara, Tatiana, e depois o Jorge entra. Eu queria que vocês falassem um pouco aqui do Brasil nisso. Então, dando sequência, sem dúvida, acho que o Brasil tem um grande potencial. Enxergo, particularmente, que é necessário diminuir algumas barreiras protecionistas, como eu já tinha falado. Esse protecionismo, talvez um pouco exagerado, vai gerar um artificialismo no mercado como um todo. E tudo que é artificial, ele vai fugir da lógica empresarial de alguma forma. E isso vai acabar gerando um desequilíbrio no mercado a médio e longo prazo. Então, eu entendo que, para isso acontecer, Andréa, é muito importante diminuir esse protecionismo, focar no desenvolvimento da tecnologia local, que foi um dos pontos que a gente tinha colocado. Outro ponto muito importante é a questão da carga tributária hoje no país, que está atrelada a uma complexidade grande. Então, a complexidade do Brasil é algo que deve ser sempre levado em consideração, com uma burocracia muito grande, processos realmente morosos. Então, eu chamo atenção para essa questão das medidas, principalmente das medidas artificiais hoje que existem de proteção, que acabam gerando talvez um desinteresse no mercado brasileiro. E as empresas, elas querem atuar de uma forma dinâmica em todos os países de alguma forma. Então, quando você gera muitas peculiaridades e muitas medidas de proteção, isso acaba sendo, sem dúvida, um óbice. Mas eu não tenho dúvida que o Brasil está indo muito nesse caminho, está indo no caminho de tentar desburocratizar, de focar em medidas. A gente tem questões tributárias que estão sendo já discutidas, então entendo que a gente está indo num caminho, sim, e que tem um potencial muito positivo nesse sentido. Andréia, eu concordo com o que disse a Lara. Eu faço um comentário a respeito do cenário internacional, né? Em função dos elementos que eu mencionei, de nacionalismo econômico, de mais protecionismo. Eu acho que a inserção em cadeias de valor, nesse momento, é mais difícil, né? Eu acho que é um momento em que os países se voltam para dentro, então é mais desafiador se inserir, né, nas cadeias, mesmo num cenário de reorganização, enfim, que, como a gente falou aqui, acontece em algum grau, mas talvez não venha a ser aquilo que se imaginou no início, né? Então, eu acho que tem isso. O comércio internacional também perdeu dinamismo, né? Então, há uma queda esse ano. De novo, não era a queda que se imaginava, né? Eu lembro que o MCU chegou a estimar que a queda do comércio podia ser de até 1/3, né? Enfim, tinha uma faixa, mas no extremo da faixa até 1/3. Hoje eu acho que se estima que pode ser de
por volta de 10%, 15%, então é muito mais moderado do que havia do que se estimava no início, mas é uma queda, ou seja, se inserir no comércio internacional nesse momento não é exatamente a circunstância mais favorável. Mas eu acho que mais do que isso, mais do que o elemento externo sobre o qual a gente tem pouco controle, eu acho que questões internas muito importantes que se relacionam com a competitividade da indústria brasileira, né? Enfim, há um dever de casa muito importante para ser feito, que, digamos, não deve perder fôlego no contexto da pandemia, ao contrário. Então, é hora de baixar a cabeça, fazer o dever de casa, ajudar a corrigir essas distorções a que a Lara se referiu, que tem a ver com o Custo Brasil de maneira geral. Eu olhei de novo os números do comércio, né? Eu lembro quando eu anunciei em 2011, balança comercial do Brasil, em que a corrente de comércio era quase 500 bilhões de dólares, né? 500. E hoje as estimativas do Ministério da Economia é de que talvez nós tenhamos uma corrente de 350 bilhões de dólares. Ou seja, é muito impressionante a retração do comércio exterior do Brasil, importação e exportação, nos últimos anos, né? O comércio internacional perdeu dinamismo, mas não se retraiu nessa magnitude. Então, hoje o Brasil está menos inserido, né, no comércio internacional, e eu acho que as condições internacionais não favorecem. Agora, não significa que a gente não tem um dever de casa para fazer, ao contrário, é o momento de exatamente acelerar essas reformas que precisam ser feitas para que, principalmente, a indústria, né, volte a ter mais competitividade, seja mais competitiva, tenha uma maior participação no comércio internacional. Bom, obrigado, Andréia. Eu teria dois comentários, eu acho que muita coisa interessante já foi falada pela Lara e pela Tatiana. Primeiro, um conjunto de comentários sobre o caso do Brasil, depois talvez seja útil falar sobre o Brasil e a América Latina, fazer uma breve comparação. Sobre o caso do Brasil, esse processo de regionalização associado aos temas que a gente já comentou, ele cria novas oportunidades que não estavam colocadas. Então, todas as questões lá de tecnologia, etc., isso é algo positivo, o Brasil pode aproveitar. O Brasil e outros países da região, e eu logo falo sobre isso. Favorável a isso, a se ter ousadia e ambições nesse tema de maior e melhor inserção em cadeias globais, é a questão da crescente popularização das tecnologias, como também a gente já comentou. Hoje em dia, o preço de um robô, como acho que a Lara falava de produtos de consumo, não é muito diferente também de máquinas e equipamentos ultra sofisticados, que são lançados de forma simultânea no mundo inteiro. Então, isso é algo que nunca existiu décadas atrás, nunca nem se imaginou que pudessem países em desenvolvimento ter acesso às mesmas tecnologias, como por exemplo, mais além de questões de máquinas e equipamentos, como são todos os insumos, os B2Bs das plataformas digitais, que estão acessíveis de forma igual para quem está em Boston ou para quem está em algum país da África subsaariana. E tem um outro tema importante, sobre o caso do Brasil, que é a questão da mudança do conceito de indústria. Hoje já não se fala mais em indústria como fábrica de produção de coisas de hardware. Indústria é e será cada vez mais um conjunto de coisas tangíveis e intangíveis. Então, política industrial já não é a política industrial do passado. Política industrial é política que envolve tecnologia, ciências, todos os serviços fundamentais para o funcionamento das cadeias globais de valor, toda a questão regulatória, toda a questão de acesso a financiamento, de acesso a recursos em mercados de capitais, colaborações, etc. Então, a noção de política industrial mudou, o conceito, a natureza mudou. E aqui que a gente tem que olhar. E um último comentário sobre o caso do Brasil, se a gente vai olhar para frente com maior ambição em participar de cadeias globais de valor, a gente tem que olhar de forma muito realista. Não deveria ser no sentido convencional. A gente deveria, portanto, não mirar em coisas que envolvam custos muito baixos, porque os custos aqui não vão cair muito a curto prazo, e tampouco aquilo que requer muitas infraestruturas, porque a gente não tem recurso para fazer investimentos em grandes infraestruturas. Onde deveríamos mirar? Em coisas que agregam valor
associadas a setores em que a gente tem vantagens comparativas estáticas e dinâmicas e que permitem a industrialização dessas vantagens comparativas estáticas e dinâmicas. Eu estou falando de coisas óbvias aqui, como, por exemplo, toda a nossa bioeconomia, para dar um exemplo, dentre outros exemplos, né? Que é onde a gente já parte com uma vantagem internacional muito grande, né? Depende muito de como você mira o tema, né? E aqui o nosso potencial é gigantesco. Da mesma forma, toda a agenda do agro, agregar valor no agro, no alimento, criar marcas globais, redes de distribuição, e daí por diante. Agora, Brasil e região. Como é que eu... um breve comentário, fazendo comparação entre países de quem tem vantagens para se ver participando de cadeias globais de valor nos próximos anos. O Brasil, seguramente, larga na frente quando a gente pensa em torno de provedores, pelas razões óbvias, olhando de México para baixo, especialmente em serviços e daí vai. Larga na frente do ponto de vista de massa crítica em termos de número de empresas, número de profissionais de diversas áreas, como vocês, por exemplo, e tantos outros fatores fundamentais. Larga na frente por conta do tamanho do seu próprio mercado, larga na frente por conta do seu mercado de startups e de venture capital, que é um negócio super importante. Larga na frente por causa da sofisticação do seu mercado financeiro e do seu mercado de capitais em termos relativos na região. Porém, tem outros países que têm as suas vantagens. O Uruguai, por exemplo. O Uruguai larga na frente para atrair investimentos que miram cadeias globais por causa do seu ambiente de negócios, por causa do seu estágio de desenvolvimento da agenda digital. Tem outro país que tem também as suas vantagens, que é o Paraguai. E por quê? Que é um país promissor. Por quê? Porque o custo de trabalho é baixo, a legislação é flexível, sem entrar em mérito se isso é bom ou ruim, do ponto de vista social, isso é outra agenda. Custo de energia é muito baixo, tem uma política industrial pública declarada, está desenvolvendo hubs, parques industriais, e isso provavelmente vai ter influência. Além disso, o país está entre Argentina e Brasil, 2 megamercados. Isso pode ser também fator importante. Mas tem também o Peru. Por que o Peru? Embora a indústria lá seja incipiente, por causa da sua participação na Aliança do Pacífico e por causa da sua participação no TPP, no Trans-Pacific Partnership, novo, que pode fazer do Peru uma plataforma de produção para países não participantes que ali fariam seus investimentos, incluindo o Brasil. E tem, naturalmente, o México, por causa da sua relação com os Estados Unidos e o Canadá. Então a resposta não é óbvia, única e muito menos linear, eu diria. Obrigada, Jorge. Então, eu vou acrescentar ainda mais um fator complicador na sua resposta, que não é linear. Eu acho que a gente queria saber um pouco isso, ou seja, considerando a região, principalmente os países do Mercosul, quais seriam os candidatos para inserção nessa novo formato de cadeias globais de valor. Então, você mencionou o Paraguai, o Brasil saindo na frente. Eu tenho uma pergunta específica, não sei se você consegue me responder, sobre o Uruguai, em razão de incentivos fiscais, principalmente para bens intangíveis. E colocaria também uma pergunta que nos chegou pelo chat, que é do Lucas Espadano, sobre a reforma tributária no Brasil, ou seja, até que ponto você entende ser necessária a reforma tributária no Brasil acontecer para que o Brasil possa efetivamente ser um candidato de primeira linha nesse movimento de nearshoring. Então, agregando questão do Uruguai, da reforma tributária, numa mesma pergunta, se você conseguir dar um apanhado geral. Olha, sobre o Uruguai, quando a gente olha do ponto de vista relativo e não absoluto, eles já desenvolveram uma indústria de softwares e outros, e back-office, e serviços back-office e outros serviços. Eles têm alguns distritos industriais na área de tecnologia que, para o tamanho do país, é algo bastante significativo e que tem atraído investimentos, inclusive muitos investimentos brasileiros.
E tem várias startups bem interessantes, fazendo coisas bem interessantes. Só para dar um exemplo que me vem à cabeça aqui, inovações super sofisticadas na área de avaliação de crédito para o setor bancário. Para dar um exemplo, dentre tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui. Então, é seguramente um candidato, considerando também a questão da previsibilidade, da segurança jurídica, do contexto político favorável, com poucos embates em termos relativos, e daí vai. Porém, é um país caro. E essa é uma questão que tem que ser levada em conta, o que sugere que o país vai ser atrativo para coisas que agregam valor numa tal dimensão que compensa o custo alto relativo que o país tem. Sobre a questão da reforma tributária, eu acho que é um consenso. Não há muito a dizer aqui. No entanto, eu diria que esse tema é tão mais importante quanto mais a gente pensa em cadeias de produção industriais que têm várias fases de produção e que requerem um grau de sofisticação do ambiente de negócios que não é trivial para nós. Então, assim, uma reforma tributária vai ser menos importante para a exportação de soja e vai ser muito mais importante para manufaturados de uma forma geral. Então, os efeitos não são únicos, não são simétricos, mas se há algo seguro a dizer é que a reforma tributária é condição de entrada, não é condição de saída. Não é só com ela que a gente vai fazer uma mudança drástica, mas ela é condição fundamental para a gente entrar no jogo de colocar o Brasil em cadeias de valor globais e de poder ter mais ambições em termos de Brasil, ser um partícipe mais protagônico na economia global. Obrigada, Jorge. Eu vou entrar aqui, a gente tem outras perguntas, a gente tem uma aqui do Lauro Celidoni para todos os palestrantes. Vocês enxergam, e depois eu vou entrar numa só para a Tatiana, vocês enxergam algum setor em específico da indústria no Brasil que tenderá a ser mais localizado ou nacionalizado? Essa é para todos os palestrantes. Eu não sei se os meus colegas... Tem uma palavra breve. Eu acho que sim, especialmente, mudando de novo, só destacando o que eu já tinha dito antes, a noção de serviço industrial que está se perdendo, o que é serviço e o que é indústria, mas o que eu diria é que serviços que atendem pessoas, os serviços B2B, que têm um impacto importante no dia a dia das pessoas, como, por exemplo, serviços de saúde, educação, provavelmente é algo que vai ter uma importância grande. Tudo que tem um componente que exige algum grau de presença local, isso seguramente é algo que é acolhedor ao Brasil. A mesma coisa vale para provedores de insumos e serviços que também tem que ter presença local. Mas eu diria uma outra coisa. Eu diria que toda a gama de atividades econômicas associadas àquilo que a gente já tinha falado antes, que são setores em que a gente tem vantagens comparativas estáticas e dinâmicas, em que a gente pode industrializar essas vantagens comparativas, que, em outras palavras, que fornecem um gigantesco potencial para o Brasil criar empregos, gerar riqueza, se inserir globalmente pela porta da frente, com coisas sofisticadas, de alto valor adicionado, enfim, inclusive coordenando até mesmo a cadeia global. Seguramente que aqui a gente tem espaço interessante para investimentos no Brasil. O que falta, eu diria, mais do que tudo, como você vê esses problemas, como você pensa em atacar não os problemas, essas oportunidades, como você vê essas oportunidades e como você se vê e se projeta no mundo, mais do que tudo. Por aí, por aqui. Eu vou fazer agora uma última pergunta, que é do nosso painel aqui, Renê,
já está cobrando aqui 10h25, temos que encerrar. Uma última pergunta para a Tatiana, que é o seguinte. Eu vou ler, tendo em vista o contexto atual, que é... Eduardo Melo Vidal fez a seguinte pergunta. Tendo em vista o contexto atual e o tema de desglobalização em alta, você acredita que o plano de reforma da OMC proposto por Robert Lighthizer em agosto desse ano será aceito pela organização, mesmo que em partes? Tati, eu preciso que leia o plano ou você já assume daí? Um pouco daqui, obrigada. É uma pergunta super interessante. Primeiro, só para ajudar quem não tem o contexto, o USTR, né, o Lighthizer, publicou um artigo no Wall Street Journal final de agosto, dizendo basicamente o que eles esperam para a OMC. Né? Acho que tem uma dimensão política dessa manifestação pública do USTR americano que tem a ver com uma resposta às críticas de que os americanos, afinal de contas, não dizem qual é o problema que eles veem na OMC, inclusive, em especial, né, no órgão de apelação da OMC. Enfim, durante vários anos, né, os americanos foram pressionados a dizer, afinal de contas, o que eles propõem, né, para o órgão de apelação, mas de maneira geral para a OMC, depois de tantas reclamações, tanta insatisfação acumulada e expressa, né, em Genebra. Então, o Lighthizer propõe esses 5 pontos aqui, que eu acho que, em primeiro lugar, tem esse objetivo de dizer, a gente sabe o que quer, a gente está dizendo o que quer, e agora cabe ao mundo responder, né, a nossa proposta. Então, tem isso. Agora, em relação às propostas específicas, em primeiro lugar, a adoção de tarifas iguais para todos os países é algo absolutamente real, né? Porque desconsidera o fato de que nas rodadas de negociação as contribuições foram dadas em função do ponto de partida em que os países estavam, ou seja, qual era a sua tarifa inicial e onde você chega. Desconsidera o fato de que há países em níveis de desenvolvimento diferentes, enfim, desconsidera uma série de questões, é como se você começasse do zero, né, e definisse a partir de agora o que vale para todo mundo. Então, esse histórico da negociação é algo de que os países não vão abrir mão facilmente. Depois, fim de acordos bilaterais, salvos regionais, é uma loucura, né? Porque, bom, e aí o Lighthizer critica os europeus, que tem uma rede de acordos, etc., mas, na verdade, os americanos também têm os seus acordos e buscam os seus acordos, enfim, esse ponto talvez seja o mais obscuro da proposta dos americanos, porque, afinal de contas, é absolutamente irrealista, você não vai desmantelar os acordos. Não, os regionais você pode, mas os bilaterais você não pode. Não tem lógica econômica e não responde digamos, às circunstâncias políticas, né? Ou seja, se a OMC está paralisada, são os regionais que têm algum potencial, é com esses que você quer acabar, e os americanos continuam buscando digamos, essa opção, ou seja, né? China, o tema da China é um tema importante, eu acho que talvez seja o coração das discussões sobre a reforma da OMC, ou seja, como você lida com uma China que é sui generis, do seu ponto de vista econômico, é diferente dos demais, e que cresceu, portanto, digamos, incomoda mais, né? Então, acho que essa questão da China, aí sim, talvez ele seja honesta a preocupação dele. Eu acho que é isso que incomoda os americanos no OMC, é honesta nesse sentido, é isso que incomoda os americanos no OMC, é isso que os americanos querem com reforma da OMC em primeiro lugar. E aí, o desmonte do sistema de solução de controvérsias, basicamente, ele diz que a gente tem que voltar para o que havia antes e ter uma instância apenas e permitir que os membros assumam controle, se não gostarem do resultado de um painel, etc., o painel não se torna obrigatório. Então, naturalmente, não teria apoio essa última proposta também deles. Eu acho que os países, digamos, têm alguma flexibilidade para tentar encontrar uma solução para o sistema de solução de controvérsias da OMC, mas a solução não vai ser a do USTR americano, né? Essa não vai ser. Mas eu acho que são esses meus comentários. Obrigada, Tati. Obrigada, Jorge. Obrigada, Lara, pelo excelente painel. Vou passar aqui agora a palavra para a Carla, que vai fazer o nosso encerramento. Bom, obrigada a todos, Jorge, Tatiana, Lara, Andréa, por ter conduzido o debate. Foi um painel extremamente interessante, eu acho que ainda tem muito a se dizer, mas nós vamos cumprir o nosso horário, porque tem outros painéis
tão interessantes quanto. Nós falamos, então, da tendência nacionalista, a gente falou desses movimentos pontuais de alguns países nessas iniciativas de politizar a política econômica mais do que o aspecto econômico que interessa efetivamente para as empresas. Falamos do que está acontecendo com as cadeias globais de valor, falamos dos movimentos de reshoring, de nearshoring, de alteração da natureza do processo, priorização de elos da cadeia de maior valor agregado em detrimento do processo de manufatura. São aspectos atuais, relevantes do comércio internacional. Agradeço mais uma vez a todos, Lara, Jorge e Tatiana, que aceitaram o convite, a todos que nos escutaram. São 144 participantes nesse momento, as perguntas feitas, e passo então a palavra ao René, que vai dar continuidade ao seminário de hoje. Obrigada.